O tema é amar os vossos inimigos. Mas a gente vai visitar um pouquinho, depois da gente passear pelo Evangelho, desse livro que a minha versão ainda é a antiga, o Paulo Estevão, que está até encadernado com espiral para não perder as anotações, que historiador tem essa mania de gostar de coisa antiga e não larga livro velho de jeito nenhum. Mas, quando nós pensamos nesse tema, nos veio à mente a figura de Paulo. E a figura de Paulo não necessariamente com Estevão, a gente não vai conversar sobre os dois. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Paulo e sobre Ananias. E o nosso recorte vai ser nesse sentido. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Allan Kardec, ao organizar, quando no seu momento de repouso, porque não sei se vocês se recordam, mas quando Kardec organizou o Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, vamos falar de outra forma, né? Quando o professor Rivaio se dedicou ao trabalho de organizar essas mensagens todas que estavam esparsas, que ele havia recebido de vários lugares diferentes, em torno da máxima moral do Cristo, ele estava num período de tratamento médico. Havia sido recomendado a ele que ele se afastasse de Paris por uns tempos, porque a sua saúde estava à beira de um esgotamento físico e mental pelo excesso de trabalho, exatamente em função da codificação. Foi um período que o Livro dos Espíritos já havia sido publicado, o Livro dos Médiuns já estava também, né, sendo difundido por toda a Europa e pelas outras partes do mundo, e a quantidade de correspondência trocada por ele com as criaturas que buscavam auxílio era gigantesca. E isso provocou aquela época, a gente hoje já fica estressado, né? Hoje em dia a gente já fala de síndrome de burnout, essas coisas, imagina lá atrás, quando não tinha os recursos tecnológicos todos que a gente tem hoje. Mas, elencando esses textos em torno da moral do Cristo e buscando refletir a partir daquilo que foi sendo trazido a ele, ele começa abre, né, coloca como epígrafe do capítulo 12, uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 20 e 23. E é interessante que o mesmo capítulo começa praticamente da mesma forma que a mesma citação que consta lá na frente no capítulo Sede Perfeitos. Porque a proposta, ou vamos dizer assim, a motivação para a caminhada é a mesma. Nessa parte do versículo 20 e do versículo 43, o que Jesus dá em termos de ensinamento para os seus discípulos na esteira do Sermão do Monte, porque ele começa com as bem-aventuranças, ele vai apresentar aquilo que é necessário de conhecimento para que nós consigamos colocar essas bem-aventuranças em prática na nossa vida. Ele vai chegar no ponto máximo, que é de chamar a nossa atenção para aquilo que seria o coroamento do processo. O texto é o seguinte: aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Até porque a tradição lá atrás, e nós vamos entender essa tradição também como parte dessa característica ainda de inferioridade nossa, que por causa da lei de conservação, fala que eu tenho que me aproximar e me juntar daqueles que tratam bem de mim, e que por conservação, pelo menos historicamente se acreditava isso, eu deveria me afastar daqueles que são motivo de perigo. Quando a gente pensa, né, nessa questão da história, o entendimento que a gente tem que ter é nesse sentido. Não é simplesmente no entendimento de maldade, até porque nós temos aprendido com a própria doutrina que o nosso desenvolvimento é um processo. Todos nós ainda trazemos em nós muitos elementos que podem ser entendidos como sendo elementos do mal, que é a ausência ainda das virtudes desenvolvidas em nós, mas já trazemos também muitas sementes dessas virtudes. Algumas em franco germinar, outras ainda esperando a oportunidade mais apropriada a ser dada por nós, para que ela venha germinar. Lá atrás, o que todos ensinavam, até pela necessidade de sobrevivência, é que a gente deveria amar aqueles que nos amam, amar o próximo, os amigos, mas que não era tão errado eu odiar aqueles que eram motivo de perigo para mim. Só que a gente sabe que o que Jesus veio apresentar para a gente foi uma proposta completamente inovadora no cenário do planeta naquela época. E ele vai afirmar o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam
e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Nós vamos parar de início nesse ponto aqui, para a gente entender um pouquinho o entorno do que Jesus está querendo dizer. Muitas vezes nós nos esquecemos de que Jesus era judeu. Nós até sabemos disso, mas a gente não entende na prática muitas vezes o que isso significa. Nós nos esquecemos que Jesus estava falando para um povo que se entendia como tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, e que na conjuntura das sociedades terrenas daquela época eram os herdeiros dessa tradição que reconhecia o Deus Javé, o Deus de Jeová, como sendo o único e verdadeiro Deus. Para essas criaturas que se sentiam as detentoras, né, os herdeiros dessa tradição, a ideia de ser de verdade criada à imagem e semelhança de Deus colocava-os no estado de supremacia diante das outras criaturas àquele mundo. A gente vê pelas histórias todas que são contadas como que os judeus à época do Cristo se sentiam superiores às outras criaturas, àqueles que adoravam os variados deuses, aqueles que não tinham esse entendimento. Muito da briga dos judeus com os romanos tinha a ver com isso. O fato deles não aceitarem, nem por um breve segundo, que houvesse outra possibilidade além da existência daquele Deus. E eu acho interessante esse texto porque Jesus faz uma série de provocações. Porque a primeira coisa que ele fala é lembrar essas pessoas que estão ouvindo naquele momento, quase que tipo assim, olha, se você acha que você é filho de Deus, se você entende e acredita que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, então você tem que fazer alguma coisa a mais. Só o que está aí não basta. E dentro daquela tradição que entendia que Deus criou o céu, a terra, separou as águas do céu das águas da terra, toda aquela tradição que a gente vê no Gênesis, esse Deus que faz chover sobre os justos e os injustos, que alimenta os justos e os injustos. Se nós queremos ser a imagem e semelhança dele, a gente tem que fazer algo mais além. Só que a gente é um pouquinho teimoso, né? A gente gosta de distorcer, no sentido assim de, mas e nessa ou naquela situação? E aí Jesus cutuca um pouquinho mais embaixo. Pode parecer estranho, mas o que ele faz é exatamente isso. Porque logo depois de fazer essa provocação, né, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, que faz chover sobre os justos e os injustos, ele começa a perguntar o seguinte: porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? A gente precisa lembrar disso nos nossos tempos. Porque, principalmente, em virtude das dificuldades todas que estão existindo no mundo aí fora, a nossa tendência é nos isolarmos em ilhas. A gente viu muito isso nesses últimos anos. E esse isolamento em ilhas, me perdoem, mas para mim o reflexo mais claro do que é isso, é numa fala que ficou muito comum de uns anos para cá, do tipo, não preciso conviver com quem não pensa do mesmo jeito que eu. Aí bloqueia um monte de gente de redes sociais, corta contato com o vizinho tal, rompe com o irmão, com o primo e etc. Porque ele não concorda comigo, por que eu tenho que conviver com ele? E me perdoem, isso aconteceu com muitos de nós espíritas. Nós nos afastamos de muitas criaturas, porque no nosso entendimento materialista, porque é um entendimento materialista, por que eu tenho que conviver com alguém que é motivo de desconforto para mim? Eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de me manter saudável e equilibrado. Por que eu tenho que conviver com aquela criatura que é problema, que é dor de cabeça? Já ouvi, infelizmente, em evangelização, mães brincando, falando sério, mas brincando com os evangelizadores do tipo assim, não, já entreguei para Deus, já desisti. A primeira vez que eu ouvi isso, eu estava na evangelização, com mais ou menos uns 11 anos de idade, e a diretora da evangelização virou para a mãe e falou assim, mas ele só tem 3 anos que deixou na sua mão e você já está devolvendo para ele? Porque na época era uma mãe que estava falando que já tinha entregado para Deus uma criança de 3 anos, porque ela não estava dando conta. E aí, a gente pensa assim, né, nossa, mas que absurdo, né?
Quantas vezes a gente não desiste e não abandona criaturas que estão convivendo conosco, mas que são profundamente abandonadas por não conseguirem ter o mínimo de retorno, de ouvido, de ombro, que a gente precisa para sobreviver. E aí, Jesus, para deixar mais claro e para cutucar mais fundo ainda, ele comenta o seguinte: porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E por que eu falo que é uma provocação? Lembra quem são os publicanos lá atrás? Os publicanos eram judeus que, por necessidade de sobrevivência, vamos colocar assim, não vamos colocar o campo da ambição, mas por necessidade de sobrevivência, passavam por uma espécie de licitação, se fosse no dizer de hoje, para conseguir um cargo público. Que cargo público é esse? Cobrar dos seus irmãos os impostos que os romanos obrigavam que fossem pagos. Por causa dessa condição de serem quase que um braço do dominador junto deles, eles eram considerados criaturas profundamente execradas dentro daquela sociedade. A maior parte dos judeus faziam todo o possível para se afastar dos publicanos. E o que Jesus está virando para aqueles judeus é o seguinte: vocês não dizem que vocês são superiores a esses publicanos, que vocês são melhores do que eles? Só que os publicanos, eles amam aqueles que tratam eles bem. Eles dão bom dia para aqueles que dão bom dia para eles. Isso eles já fazem. Se vocês são superiores, o que vocês estão fazendo de especial? E aí, de vez em quando, a gente vai trazer essa pergunta para o nosso lado. Se nós somos aqueles que nos acreditamos adeptos da religião, que é o Consolador prometido por Cristo, nesse momento de transição planetária, o que nós estamos fazendo de especial? E aí, ele continua: e se não saudardes, se não os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Se a gente só cumprimenta quem cumprimenta a gente, a ideia é essa. O que você está fazendo mais do que os outros? Nessa versão aqui, ele pergunta de novo: os publicanos não fazem também? Na versão que está na abertura do capítulo Sede Perfeitos, a fala é um pouquinho diferente. É quase que no sentido assim: os gentios também não fazem isso? Porque gentio era todo aquele que não era judeu. Era todo aquele que não tinha esse conhecimento do Deus único. Era todo aquele que não tinha recebido a graça divina de pertencer àquele grupo seleto que sabia a realidade das coisas, que sabia a verdade da criação. Se aqueles que não têm esses conhecimentos cumprimentam aqueles que os cumprimentam, vocês, judeus, vamos jogar lá para trás, que têm conhecimento de quem é e do que é Deus, o que está fazendo mais do que os outros? E aí é nessa hora que Jesus comenta, eu vos digo que, se a vossa justiça não for mais abundante do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. A fala dele aqui com relação ao reino dos céus é porque ele estava apresentando para aquelas criaturas toda uma proposta nova. Uma proposta onde as injustiças do mundo não existiriam. Uma proposta de um lugar que não era um lugar material específico, mas de uma outra realidade onde a justiça, a bondade, ou pelo menos essa ideia de aproximação com o Criador, já que era o reino de Deus, seria mais concreta. E as pessoas estavam sonhando com aquilo. Porque quando Jesus fala isso, ele está falando para todas as criaturas, de todas as épocas. Ele está falando também para nós hoje. Mas de imediato lá, ele estava falando para aquilo que a Amélia Rodrigues descreve como sendo as gentes simples da Galileia. E é muito bonito quando ela fala assim. Porque ela descreve as gentes simples da Galileia exatamente como aquelas criaturas que dentro daquela sociedade não tinham resposta nenhuma. Eles existiam, mas apesar de serem maioria, eles estavam sempre à margem. Eles sempre eram colocados em segundo plano. Eles estavam sempre, de certa forma, desprezados, se sentindo desprezados. E foi para essas criaturas, a princípio, que Jesus veio dizer que eles poderiam ser muito mais, que eles poderiam ter muito mais. Eles poderiam ser tudo aquilo que Jesus havia sido e chegar a alcançar mais além, e eles poderiam ter acesso a um reino
de paz, de esperança, de tranquilidade. No Evangelho de Lucas, o texto aparece mais ou menos da mesma forma. Só que nas explicações que Allan Kardec começa a colocar logo depois, né, porque geralmente ele coloca a epígrafe, tem um texto dele em cada capítulo, onde ele vai fazer uma digressão sobre o tema, e depois ele começa a colocar os textos que foram ditados pelos mais variados espíritos e que dialogam com aquele tema. Nós separamos alguns pequenos fragmentos em torno disso. Porque quando ele começa a fazer, né, a explicação, a orientação, ele começa de uma forma muito interessante. A gente vai pegar só o primeiro parágrafo do item 3 desse capítulo. Porque ele começa assim: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, e aí a gente vai fazer uma pausa, para a gente entender bem o que é isso. Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos. A gente já sabe, ser bom, né? Isso daí até assim, mesmo que a gente não consiga fazer, é um pouquinho mais fácil da gente entender o que significa isso. Benevolência para com todos. Perdão das ofensas. Muitas vezes, equivocadamente, a gente acha que o perdão das ofensas, e a gente se cobra isso, e vamos entender a diferença de ser e ação em escola. A gente acha que a gente tem obrigação imediata de perdoar, esquecer e amar completamente aquela criatura que nos fez mal de alguma forma. A gente tem que ser um pouquinho mais realista. Isso daí não é ainda o nível em que nós nos encontramos. No nível em que nós nos encontramos, o perdão das ofensas, se a gente conseguir fazer só essa primeira parte direitinho, já traduz muito do que é necessário para a gente. Tem a ver com não desejar o mal para aquele que nos fez mal. O que nós precisamos hoje é isso. Quando a gente conseguir fazer o conjunto, é a ideia da caridade. Ser bom para aquela criatura, não desejar o mal, perdoar as ofensas. Só que tem um terceiro item que ele é muito delicado, porque, pelo menos para mim, ele é o mais difícil da gente conseguir fazer. Que é o item que tem a ver com indulgência para com as imperfeições dos outros. Sabe qual é a ideia da indulgência? Nossa, aquela minha vizinha, ela apronta todas com o marido, ela trata ele tão mal, não trai não, mas trata mal, deixa ele sem comida. Estou pegando um exemplo básico, tá? Que a gente ouve às vezes algumas pessoas contando por aí. O que eu tenho a ver com isso? O fato de eu ficar falando dela para as outras pessoas vai melhorar a vida dela? Vai fazer o marido dela ter um tratamento um pouco melhor? Vai atrair talvez pensamentos negativos na direção dela? Entende qual é a ideia? Porque nós sabemos que o pensamento é uma força, que o pensamento leva e carrega as nossas emoções e que atinge as criaturas que são alvo do nosso pensamento de alguma forma. Se elas estão escudadas, preparadas o suficientemente para não se deixarem atingir por aquilo, e esse escudo é o escudo exatamente da elevação moral, está tranquilo, o problema vai ser só nosso, porque vai bater e vai voltar. Basicamente a ideia é essa. Agora, se isso não acontece, eu não deixo de estar agredindo as criaturas que estão recebendo os meus pensamentos desequilibrados. Então, quando Kardec fala que o amor ao próximo é o princípio, é a base da caridade, ele está querendo dizer que para eu amar ao próximo, eu tenho que ser benevolente para com todos, ou para com esses próximos, eu tenho que perdoar as ofensas, e eu tenho que ser indulgente, ou seja, não ficar alimentando as imperfeições que ele talvez tenha. Não ficar fazendo propaganda dessas imperfeições. E nós fazemos isso, pelo menos, por baixo, umas 20 vezes por dia. Quando a gente vê uma notícia qualquer, quando a gente vê um erro qualquer no trânsito, porque o trânsito para mim é o meu maior problema. Eu tenho tentado fazer o exercício de substituir a vontade que eu tinha de falar por um vai com Deus, meu filho, que dê tudo certo lá na frente. Mas a vontade inicial que a gente tem não é essa. Porque o nosso desenvolvimento ainda não é esse. Mas é o processo. Ah, Rogéria, mas e nos casos em que a gente sabe que talvez vai prejudicar outras pessoas? Pois é, os espíritos são mais inteligentes do que a gente pensa, porque tem uma questão, um item do Evangelho segundo o Espiritismo que vai tratar exatamente sobre a indulgência. E no final do texto eles chamam a atenção para isso. Se, no entanto, o erro do outro for de molde a provocar dor para outras criaturas, aí é nosso dever moral sinalizar aquilo e fazer com que a justiça possa atuar naquele caso. Agora, se é simplesmente para alimentar a fofoca e o falatório, o que eu estou ganhando com isso? A gente lembra sempre desses casos, né? Porque às vezes vira aquela ideia de
Ah, mas é a minha amiga, eu tenho que mostrar para ela o que estão fazendo de errado com ela. E aí a gente lembra daquela história do Givaldo, quando ele conta da grande amiga que a sua irmã tinha, que descobriu que o marido estava traindo a irmã. Tem continuação da história, tá? É muito interessante, vale a pena procurar. E resolveu contar para a irmã, porque ela tinha que tomar uma atitude. Ela tomou atitude. Foi atrás do marido, brigou, fez o que podia também lá para brigar com a outra moça lá da história, mas voltou para casa e tomou veneno, se suicidou. A gente está preparado para lidar com as consequências das nossas falas intempestivas? Coisas para a gente pensar. Cada um de nós sabe a resposta. Kardec continua. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime. Quando a gente consegue chegar no ponto de amar os inimigos, é quando a gente consegue atingir a sublimidade da benevolência para com todos, do perdão das ofensas e da indulgência para com as imperfeições dos outros. O que é bonito quando a gente pensa no planejamento divino, porque a gente tem falado de vez em quando que por um erro nosso, né, de maturidade nossa mesmo, a gente esquece que aqui na Terra, não sei se alguém aqui está habituado com o ambiente de escola, mas aqui na Terra existe, pelo menos é o que está sendo pensado hoje em dia, né, um planejamento que é feito. Para quem já fez magistério lá atrás, vai lembrar, tem o plano de curso, tem o plano de aula, tem o plano de curso anual, tem tudo isso feito para as turmas. Hoje em dia, chega-se num ponto de pensar, e a proposta é essa, né, que o professor tem que estar preparado, a gente nem sempre consegue, mas tem que estar preparado para fazer, inclusive, planos de curso diferentes, caso tenha alunos com necessidades diferentes dentro daquela sala. Não é um plano de curso para a 7ª série. Talvez seja um plano de curso para a 7ª A, para a 7ª B, para a 7ª C. E dentro disso, talvez, dentro da 7ª A, eu tenho que fazer as adaptações que são necessárias para que todos consigam aprender da melhor forma possível. Isso é planejamento pedagógico. Se nós, ainda imperfeitos, já começamos a despertar para a necessidade de auxiliar individualmente as criaturas na sua caminhada, imagina o Cristo. Porque o único título que ele aceitou foi o título de mestre. Imagina o que o Cristo pensa para nós. Por isso que a gente fala que os ensinamentos dele são os ensinamentos para nós daquela época, para nós que estávamos desencarnados talvez naquela época, porque a gente ia tumultuar muito se tivesse encarnado, para nós de hoje e daqui a milênios talvez ainda estejamos precisando aprender o que Jesus nos trouxe. E aí esse amar aos inimigos como sendo a aplicação sublime desse princípio é exatamente aquela ideia assim de, olha, quando vocês estiverem lá no nível da faculdade ou da pós-graduação, é isso o que vocês vão ter que fazer. Eu preciso que vocês entendam que existe o caminho. Lá na frente, a gente vai chegar nesse nível, porque ele está falando para os espíritos de todas as épocas habitantes da Terra. Kardec encerra esse parágrafo da seguinte forma. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Essa virtude é, na verdade, uma vitória sobre o egoísmo e sobre o orgulho, que é considerada a chaga maior da humanidade, que é aquilo que nós temos cada vez, ainda infelizmente, mais presentes em nós, que é o que vai alimentar essa fala comum aí de fora de, eu vou explicar, tá? De eu mereço ser feliz. E aí nesse eu mereço ser feliz, eu abandono criaturas, eu passo por cima de pessoas, eu desprezo situações que são construídas para minha educação e depois eu me arrependo profundamente quando chego do lado de lá, porque eu não soube aproveitar da melhor forma possível. Estamos vivendo, infelizmente, um momento onde a espiritualidade amorosamente tem tentado nos mostrar as consequências das nossas escolhas. Tem um livro da Joana de Ângeles, ele não tem sido muito falado, principalmente porque é anterior quase, né, àquela série psicológica, mas o livro chama Celeiro de Bênçãos. E uma vez procurando uma mensagem lá, folheando nesses momentos que a gente fica, né, precisando de socorro, e aí a gente começa a ver o que talvez surja para a gente, caiu para mim uma mensagem que chama, se não me engano, Ante o Sucesso ou O Sucesso, uma coisa assim.
ela começa a falar no livro, isso, se não me engano, é do final da década de 70. Vamos colocar assim, uns 40, quase que 50 anos. Mas ela começa a falar, nesse capítulo, sobre aquilo que o mundo preconiza como sendo direito nosso. Aquilo que muitas vezes, né, a mídia, ou, vamos colocar no geral, né, defende como sendo um direito nosso. A gente tem direito de buscar o melhor trabalho, o melhor carro, o melhor isso, o melhor aquilo. Eu tenho direito de buscar a minha satisfação pessoal. Eu tenho direito de buscar aquilo que é preciso para que eu seja feliz. Notaram que é sempre o eu? E aí chega um ponto do texto que ela vai comentar, aliás, que ela faz só uma pergunta. No entanto, depois de explicar tudo aquilo que a sociedade defende como sendo de nosso direito. No entanto, o que seria daqueles pequeninos que se encontram à tua retaguarda e necessitam de ti, se tivesses todo o sucesso que desejas? Será que se eu tivesse a vida dos meus sonhos, eu estaria dedicando o meu tempo à minha filha, ao meu marido, à minha mãe, ao meu pai? Será que se eu tivesse aquela vida, que é aquela vida, né, de novela, eu ia estar me preocupando com as pessoas que talvez sejam motivo de dor de cabeça do meu lado? Entende qual é a proposta dela? E aí a gente cai numa situação muito séria. A questão fundamental que a gente precisa entender de uma vez por todas, que é o fato de que nós somos espíritos em experiências encarnatórias aqui na Terra. Nós somos espíritos. Eu estou, neste momento, Rogéria, há mais ou menos uns 25 e poucos anos atrás, quando eu comentei aqui no início, né, quando eu estava com mais ou menos uns 20 e poucos anos, eu estava no início de uma experiência que agora já está beirando 50. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Alguns aqui que estão mais ou menos nessa faixa etária sabem como é que voou. Ainda ontem a gente era adolescente. Daqui a pouco a gente vai estar voltando para casa. O que é que a gente vai apresentar do lado de lá na prestação de contas? Porque existe uma prestação de contas nossa conosco mesmo. Rogério, onde que está a história aí do amar aos nossos inimigos? Vamos mudar de assunto porque está um pouquinho complicada, né, esse lado. Pois é. Kardec vai nos lembrar, ainda nessa explicação em torno, de outros dois pontos que são muito importantes. Tem as outras questões, né, quando entram as mensagens que vão falar sobre o ódio, sobre a cólera, sobre o duelo. Nós não vamos entrar nessa parte específica das mensagens. Mas nós vamos fazer a ponte com o Paulo Estevão, no item 7 e 8, que é o se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe também a outra. Mas antes disso, nós vamos só passear um pouquinho pelo item 5 e 6, onde o título é Os Inimigos Desencarnados. Porque já pararam para pensar que aquela criatura que às vezes a gente se indispõe com ela, e eu estou falando nesse momento isso para mim, porque eu passei raiva na escola e falei também o que eu não devia com alguns alunos essa semana, porque de vez em quando a gente faz isso, né, que a gente perde um pouquinho a paciência. Mas já pararam para pensar que, vamos lembrar assim, né, todos nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, não é isso que eles falam? Nós todos somos acompanhados pelos nossos afetos e pelos nossos desafetos que estão do outro lado da vida. E aí, vamos imaginar, por exemplo, que eu estou num dia de muito mau humor e eu cheguei aqui, ou eu bati o pé com vontade, ou eu estou com muita dor, qualquer motivo que a gente entende como sendo justificável. E eu acabei destratando o Renato por um motivo qualquer. Será que os amigos dele, os amores dele, desencarnados, que estão acompanhando ele, estão vendo eu fazendo aquilo com ele, vão ficar satisfeitos comigo? Entenderam como é que o nosso conhecimento, o nosso entendimento da outra realidade da vida faz com que a nossa responsabilidade nesse ponto aumente? Porque é assim que a gente vai criando a famosa rede de relações. Uma das questões, quando a gente estuda, por exemplo, a história da Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira, uma das coisas que nos chama a atenção, até pelo tanto de ajuda que ela teve de vários espíritos, né, apesar da história difícil dela, do suicídio e tudo, nós encontramos a resposta para esse trecho no livro Nosso Lar, naquela parte que está no livro, não está no filme, quando a Narcisa está conversando com o André Luiz, enquanto eles estão esperando os samaritanos retornarem, né, daquela busca de espíritos que vão ser acolhidos naquela noite, e André Luiz começa a conversar com ela, do tipo assim, vamos bater papo enquanto o povo não chega para aproveitar o tempo? E ele pergunta para ela, por que você está aqui? Como é que você chegou aqui? E ela vai explicar para ele
que ela procurou a ministra veneranda para pedir ajuda para alguns amores seus que se encontravam encarnados na Terra, mas em dificuldade extrema. E ela concordou que a Narcisa fosse à Terra ajudar aqueles lá. Mas antes pediu a ela que ela dedicasse 20 anos da sua existência no mundo espiritual para atender aqueles que precisassem de ajuda lá nas câmaras de retificação. Quando eu li isso pela primeira vez, o que passou pela minha mente de início foi do tipo, como assim? Porque eu estou pedindo ajuda para salvar um meu que está doente, e ela está pedindo para eu salvar outros durante mais ou menos 20 anos, e depois só é que eu vou voltar para aquele lá? Porque a dúvida de André Luiz também foi essa. E aí, ela explica para ele que a veneranda disse que ela precisava construir, vamos dizer mais ou menos assim, né, adaptando, uma espécie de arsenal de amor. Ela precisava aprender a se doar, ela precisava aprender a amar. E a gente não lembra, mas quando a gente se dedica ao outro, a gente ganha também os afetos daqueles que amam aquele outro. Quando a gente tem paciência com alguém que a gente nunca viu na vida, mas a gente ajuda ele de alguma forma, aqueles que velam por ele lá do mundo espiritual vão olhar com ternura para a gente. Quando nós conseguimos tratar com simpatia as pessoas que nos cercam, nós vamos construindo para nós uma rede de proteção. E a gente precisa lembrar disso. Sabe por que a gente precisa lembrar? Porque é essa rede que vai sendo construída que lá na frente vai cobrir o nosso planeta como um todo. Tá, Rogério, mas você disse que ia conversar um pouquinho sobre o Paulo Estevão, né? Assim, pois é. Quando me veio à mente, né, o tema amar os nossos inimigos, o que me chamou a atenção foi lembrar, e essa passagem, né, do se alguém vos bate a face direita, mostrar-lhe também a outra, foi lembrar um pouco da relação que foi construída entre Paulo e Ananias. Sabe por quê? Porque a gente fala sempre do modo como nós devemos nos dirigir para com aqueles que são os nossos inimigos. E a gente fala assim, nossa, fulano me dá tanta dor de cabeça, eu tenho que fazer o exercício de amar aquele fulano. Sabe esse tipo de coisa? Que acontece às vezes com frequência? Tem aquele parente que está uma pelinha no meu pé lá, está me incomodando, eu tenho que aprender a amar o fulano. Será que a gente já fez o exercício de se lembrar no quanto que as pessoas têm que se esforçar para nos aturar? Será que a gente, nesse momento, não é motivo de desconforto, de desequilíbrio para alguma outra pessoa que está lutando nesse momento para exercitar o amor para conosco? E mais, Ananias entra, para quem não lembra ou quem não conhece a história do Paulo Estevão, Ananias entra na vida de Paulo, de Saulo ainda, de uma forma muito curiosa. Saulo, depois de uma série de insucessos, de umas situações que acontecem, né, a revelia da sua vontade, exatamente pelo seu orgulho, pela vaidade de doutor da lei, que não podia ser contrariado, ele acaba rompendo com a sua noiva. E por não dar conta dos erros cometidos por ele, mas que implicavam na relação com ela, ele rompe aquele noivado e se afasta, sem motivo nenhum. Começa nesse ínter a perseguição aos cristãos, porque ele entende que exatamente aquele Cristo, que havia sido motivo, no seu entendimento, dos seus erros, porque ele só estava querendo proteger a lei mosaica, ele só estava querendo proteger o judaísmo, é que era o causador de todas as desgraças na sua vida. E ele começa um processo de perseguição atroz, que é narrado no livro Atos dos Apóstolos, e que vai ser esmiuçado no Paulo Estevão. Acontece que, passado alguns meses, ele começa, vamos dizer assim, a amolecer um pouquinho o coração, porque ele estava fazendo toda a perseguição que ele achava que era certa, mas aquilo não estava alimentando o seu íntimo. Sabe aquele negócio da gente procurar a vingança e a justiça, mas aquilo parece que não supre o buraco que às vezes fica dentro de nós, e a gente continua sentindo de algum modo uma sede, uma fome de afeto que a gente não consegue encontrar? É o que estava acontecendo com Paulo. E aí, ele dobra seu orgulho e vai atrás da sua noiva. Quando ele chega para conversar com os seus quase que pai adotivos, com Zacarias, ele descobre que ela estava muito doente. E eles estavam pensando em chamá-lo mais uma vez, porque algumas vezes eles tinham tentado entrar em contato com ele para ver se ele voltava e socorria Abigail, mas ele, dominado pelo orgulho, não quis fazer aquilo. Acontece que naquele dia, quando ele chega lá conversando, eles surpresos, nossa, que bom que você voltou, conversando antes com o pai, ele se inteira da situação, de tudo que estava acontecendo, descobre que ela estava muito doente, e foi com um certo desconforto que ele ouve do Zacarias
que ela tinha se acalmado um pouco, que ela tinha ganho uma esperança e uma fé diferente, desde que ela tinha começado a conversar e a visitar um senhor idoso que estagiou por aquelas áreas lá durante um tempo e que ficou hospedado na casa dos rendeiros que moravam ali perto. Toda tarde ela ia lá conversar com eles. E segundo Zacarias, parecia que uma luz nova havia iluminado seu olhar. Foi tomado de profunda aversão que ele descobre que os assuntos giravam sempre em torno do Cristo. Zacarias fala que de início ele ficou um pouco preocupado. Só que aquele homem velho, né, aquele idoso, Ananias, ele teve que ir embora, mas deixou de presente para ela uma cópia das anotações de Levi, que ele trazia sempre consigo. E aquela cópia havia sido o objeto de estudo constante dela todos os dias, desde que Ananias havia ido embora. E aí a primeira parte que a gente vê dessa rede de relações que acabam sendo construídas, e para a gente pensar um pouquinho nessa questão do quem é o meu inimigo, aparece na hora em que Saulo questiona Zacarias. Mas você tinha que ter afastado isso daí dela. Porque, você sabe, a gente está movendo a perseguição a esses escritos, falando de forma diferente, né? A esses escritos de Jesus, a essas propostas todas dele. Por que vocês não afastaram isso dela? E a primeira coisa que ele fala assim, várias vezes a gente tentou te pedir ajuda. Será que esse que a gente está entendendo como sendo inimigo nosso, não é exatamente aquela criatura que em algum momento ou está socorrendo ou não socorreu algum afeto profundamente caro ao nosso coração? Porque a gente está vendo só a fotografia do hoje. A gente está vendo só um pedaço do filme. A nossa vida não é só um pedaço de filme. A nossa vida de espírito como um todo, vamos dizer assim, é uma sequência de dias letivos. A gente está vendo um dia letivo só. Será que talvez esse, que é motivo de desconforto, de desequilíbrio para nós, que está sendo a nossa pedra no sapato, será que não fui eu mesmo lá atrás que não provoquei isso? Como que ele se relaciona com as outras pessoas que fazem parte da minha vida? Será que ele é ruim para todo mundo? Ele é motivo de dor de cabeça para todo mundo? Ou será que o problema é comigo? Porque se o problema é comigo, talvez tenha chegado a hora da gente fazer esse exercício, né, de como que eu posso fazer alguma coisa de diferente, se eu já tenho entendimento do que é a realidade da vida. Como que eu posso construir a minha vida de modo a, de verdade, mostrar que eu estou nesse caminho do cristianismo redivivo? São perguntas que não precisa ter resposta imediata não, tá, gente? Porque a gente joga as respostas, as perguntas assim, consciente de que talvez a gente só consiga resolver isso, talvez na outra encarnação. Talvez a gente dê uma sorte muito boa, da árvore já está pronta e a gente já consiga chegar em casa hoje e resolver o problema. Às vezes não é assim. Às vezes não é assim. O que não significa que está errado, não. Leon Denis, no livro Problema do Ser, Destino e da Dor, quando ele fala sobre o pensamento, ele chama atenção para 4 categorias de ações e pensamentos. Porque ele comenta que muitas vezes criticavam e questionavam dele até que ponto que fica essa relação, né, entre o pensar o certo, mas agir errado ou agir certo. E aí ele define assim, que existem aqueles espíritos que pensam positivo ou que pensam o bem e já agem no bem. É o que a gente vai ser lá na frente. Existem aqueles que pensam o mal e agem no mal. Alguns de nós estão começando a sair desse espaço aí. Ele fala que existem 2 categorias intermediárias. Uma delas é aquela que pensa o mal, mas age o bem. Ele fala que esse daí é verdadeiro hipócrita, porque tenta mostrar uma coisa que na essência não é. Mas ele comenta que existem aqueles que pensam o bem, mas ainda fazem o mal. E aí a gente lembra novamente de Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero mais fazer, esse eu ainda faço. E aí Leon Denis comenta que esses, que somos a maioria de nós, estamos exercitando ou aprendendo, refletindo nesta existência, aquilo que daqui a pouco a gente vai conseguir colocar em prática. Esse daqui a pouco pode ser, daqui a uns meses, pode ser noutra existência, mas faz parte do processo. Ninguém aprende logo de primeira qualquer tipo de ensinamento novo. Quando nós começamos a aprender a escrever pela primeira vez, a nossa letra não estava das mais bonitas. Foi muito caderno de caligrafia, muita borracha apagando para sair redondinha do jeito que precisava. Alguns de nós ainda não tem muito redondinha não, mas é um processo. Ananias se dedicou de verdade, e é uma característica daqueles primeiros da época do cristianismo,
que fariam parte, né, daqueles 70 ou dos 500 da Galileia, destinados a manter a chama da mensagem do Cristo acesas e vivas aqui no planeta. Paulo teve muitas dificuldades de aceitar isso. Porque o que ficou na mente dele, pelo menos é o que ele queria acreditar, é que aquele pensamento conformista que ele falava que os cristãos tinham, era o que tinha contribuído para que Abigail adoecesse mais rapidamente. Ela acaba desencarnando. E aí aquele motivo de perseguição inicial, que era de combater as ideias do Nazareno, ganhou um outro braço. Achar aquele infeliz que fez com que a minha noiva, sabe a ideia de vingança? Só que a misericórdia divina é tamanha, e o momento do despertar havia chegado, que quando Paulo chega às portas de Damasco, já que ele tinha sido informado que era para aquela cidade que Ananias tinha ido, ele tem, né, a revelação que é contada na tradição bíblica, dele ser surpreendido por um clarão, porque ele vê Jesus em todo o seu esplendor. Ele se enxerga, se vê cego e recebe a notícia de que era para ele entrar em Damasco e aguardar que lá seria dito o que deveria ser feito. A misericórdia divina é tão maravilhosa que quem Jesus convoca para ajudá-lo nesse processo é exatamente aquele que já tinha começado a exercitar um pouco mais esse amor nesse nível sublime, porque é a Ananias que Jesus dirige o convite para procurar Paulo na hospedaria. Aquele Paulo que já tinha começado a abandonar aquele escudo de raiva, de orgulho, de egoísmo que ele tinha. Que tinha entendido naquela visão que aquele Cristo era muito maior e tinha identificado aquele Cristo como sendo realmente o Messias que ele tanto tempo aguardava pela tradição judaica. É Ananias que vai até ele, exercitando o amor ao próximo. Diz Emmanuel que quando ele chega na hospedaria e se identifica como sendo Ananias, Paulo é tomado de um reconhecimento tão profundo, reconhecimento exatamente dessa orquestração do Cristo, de enviar para conduzi-lo naquele novo momento da sua vida, exatamente aquele que havia sido perseguido por ele, que o seu primeiro impulso é de se ajoelhar diante de Ananias. Ananias pensa em impedi-lo naquele momento. Só que aí ele lembra que a fama do orgulho daquele doutor da lei era tão grande que aquele ato de contrição que ele estava fazendo naquele momento poderia ser mais um passo a ser dado por ele no sentido de se libertar de tudo aquilo que ele trazia antes. E aí ele não impede, porque ele sabia que não era diante dele, Ananias, que Paulo estava ajoelhando. Era diante do Cristo. Era reconhecendo a grandeza do Cristo. Era reconhecendo a bênção que havia sido permitida que ele experimentasse. Ananias começa, depois de curar Paulo da cegueira, a ensinar a ele tudo aquilo que ele, Ananias, sabia e tinha recebido do Cristo. Diz o texto de Emmanuel, que durante uns 2, 3 dias ele fez com que Ananias permanecesse o tempo todo com ele, contando para ele fazer as anotações que eram mais urgentes e mais necessárias. Ananias deixa bem claro, e Paulo sabia disso, que o convite que estava sendo feito a ele não era um convite para ser grande no mundo, mas era uma oportunidade bendita de refazer os seus caminhos e de recomeçar aquilo que era necessário que fosse refeito. O que Jesus estava dando para ele era, vamos dizer assim, uma carta de confiança. Olha, vai ter a chance. Vamos ver o que você faz com isso. E Paulo abraçou, com todas as forças do mundo, aquilo que estava sendo oferecido a ele. Tem um trecho que é lindo da narrativa, quando ele está indo embora para Roma, quando ele se entrega, né, na verdade, como chance de sobrevivência, e ele está conversando com João, e ele fala, João, muito jovem ainda, tentando convencê-lo de, não, jovem que eu falo em espírito, né? Não, Paulo, você vai voltar ainda, vai dar tudo certo. E Paulo vira para ele assim, não, João. E ele começa a descrever. Vezes sem conta eu sofri o naufrágio, várias vezes eu fui apedrejado. Nem no mar eu consegui ter calma e tranquilidade. Sofri perseguições, prisões sem número. Mas tudo isso foi uma forma de transformá-lo no diamante que era necessário que ele se tornasse para de verdade testemunhar a presença do Cristo junto dele.
Ele chega a Roma, ele vai ser preso, depois de auxiliar de todas as formas possíveis aqueles que lá se encontravam. Quando ele chega na hora do seu martírio e o carrasco treme, sem saber se vai conseguir ou não completar aquele ato, ele dá uma chamada: ser firme, cumpre o seu papel, mas com firmeza, sem raiva. E quando ele tomba e desperta, ele se vê cego. A analogia da história ela é muito bonita, porque ele se percebe cego no mundo espiritual quando ele desperta no mundo espiritual. E adivinha quem que Jesus manda de novo para conduzi-lo nessa nova etapa, na nova caminhada da sua vida? Exatamente aquele que ele havia entendido durante muito tempo como sendo o seu principal inimigo. Será que os nossos inimigos de hoje não serão exatamente as mãos benditas que vão ser colocadas no nosso caminho amanhã? E mais, como que nós estamos nos preparando para agir com aqueles que são hoje motivo de dor no nosso caminho? Porque, na maior parte das vezes, esses que são motivos de dor e de desconforto são criaturas que de algum modo se sentiram feridas por nós. E aí, como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai mostrar que nós somos diferentes e já conseguimos fazer alguma coisa a mais do que aqueles que não têm ainda o conhecimento da realidade da vida, de que nós somos espíritos, de que estamos aqui encarnados momentaneamente nessa experiência, que daqui a pouco a gente vai voltar para casa, reveremos tudo aquilo que a gente fez até agora e passaremos por diversas outras experiências até chegarmos na condição de sermos identificados também como Cristos. Se nós já temos o conhecimento bendito que a doutrina traz para a gente, o que estamos fazendo de especial? Só para a gente refletir. Muito obrigada pela atenção.